seguinte, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. A nossa reflexão, então, é sobre essa parábola, sobre essa história, e é somente o Evangelho de Lucas que retrata essa passagem. E estima-se que ela aconteceu mais ou menos 5 meses antes da Páscoa, porque Jesus, aqui, ele já estava caminhando e se encaminhando para Jerusalém. Ele já vinha pelo caminho ensinando, para chegar em Jerusalém, aonde ele seria crucificado em abril. Então, os historiadores dizem que isso aqui aconteceu mais ou menos em novembro. E por isso Jesus tinha uma certa urgência em passar todos os ensinamentos que queria deixar, porque ele via e ele sabia muito bem que o tempo estava chegando ao fim, né? E não é por acaso que Jesus menciona na parábola que certo homem descia de Jerusalém a Jericó. E é um pouquinho de geografia. Você já esteve lá? Alguém já esteve lá? Não, eu também não. Mas, graças a Deus pela internet, que dá para a gente saber muito bem, e quem já esteve também já confirmou. É um caminho muito íngreme, todo pedregoso, muitas curvas, muito perigoso, tanto para subir como para descer. Então, é algo bastante difícil de percorrer esse caminho, além de ser bem propício ao esconderijo de bandidos que sempre estavam por ali se aproveitando, escondidos nas pedras e locais ali bem próprios para isso, para poder assaltar aqueles que passavam pelo caminho. E Jesus, sabendo do difícil caminho a percorrer, ele já veio preparando os seus discípulos até antes de narrar essa história, essa parábola, quando ele enviou os discípulos para que preparassem um lugar no próximo vilarejo. E ali eles tiveram resistência, o povo não recebeu eles. Também ao ensinar que ser discípulo de Jesus não seria tarefa simples, exigiria renúncia, atitude, entrega incondicional ao reino, né? Então, Jesus já estava preparando os discípulos, e ele sabia que ia contar essa história aqui. E mesmo sabendo que o caminho era difícil, Jesus não desistiu, foi em frente e encarou os desafios. E Jesus mesmo declarou que o caminho é apertado, né? Quando ele fala que a porta é estreita e o caminho é apertado. E é claro, ele sabia muito bem a obra que estava para ser realizada através dele. Isso é uma lição para nós. Diante das dificuldades da vida, como você tem encarado o seu caminho? Como você tem encarado as dificuldades que você tem enfrentado? Eu sei que o mais fácil sempre é desistir. Muitos desistem pelo caminho, muitos. Mas o Senhor nos chamou para perseverar, para permanecermos firmes e, a despeito das aflições que passaríamos. Jesus mesmo disse que tivéssemos bom ânimo, porque Ele havia vencido o mundo. Então, para nós serve como lição de nos mantermos em pé, firmes,
e continuando a caminhada. E ainda antes de Jesus contar a história, quando o judeu respondeu corretamente que a lei, o que a lei diz, né, a respeito de herdar a vida eterna, então Jesus fala para aquele homem, para aquele intérprete da lei, com certeza um judeu, né, que era para praticar aquela verdade. E daí extraímos outra lição. É muito importante a gente saber a Bíblia de cor. É muito bom a gente saber os versículos e é importante mesmo que você o saiba. Mas essencial e necessário é a gente praticar os ensinos da Bíblia. Isso que é o necessário. Por isso Jesus, então, conta a parábola, né, para fixar com o exemplo o que aquele judeu tinha que praticar. E isso serve para todos nós. Então, até esse instante, a lição já estava passada. Quando Jesus ouviu aquele judeu, aquele intérprete da lei, dizendo aquele mandamento, repetindo o mandamento que está escrito lá em Levítico, né, e Jesus depois, ele dá um novo mandamento, né, aqui fala que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E alguém pode dizer assim, eu não me amo tanto assim, então não preciso amar meu próximo tanto assim também. Mas Jesus dá um novo mandamento e fala para amar o próximo como Ele nos amou. Aí complicou, né? Aí realmente a gente ficou no aperto, né? Que para amar como Jesus nos amou, então, esse amor que Jesus está ensinando. E quando ele termina quando ele fala para aquele judeu, dizendo, então, vai e faz você o mesmo. O ensinamento já estava passado. Mas Jesus não ficou nisso. Jesus falou assim, olha, eu vou dar um exemplo para poder fixar, para poder todo mundo aprender o que já estava claro no ensino de Jesus, né? E então Jesus fez questão de usar a realidade da época, usar os personagens envolvidos em segregação, em inimizade daquela época, para tornar bem claro quem é o próximo. Quem a gente deve amar, né? E a palavra, nós sabemos, e eu gosto sempre de repetir isso quando eu posso, ela é atemporal. Essa parábola também é atemporal, né? Então, o texto bíblico ele é sempre atual. É sempre atual. E hoje eu quero contextualizar, quero trazer esse exemplo também para os nossos dias. Se Jesus entrasse aqui agora e contasse essa parábola, quais personagens Jesus usaria? Lembrando que os personagens que ele usou nessa história, tanto o sacerdote, o levita, esse mestre da lei, esse intérprete da lei, são judeus. E quem foi o bonzinho da história? Samaritano. Samaritano eram os que viviam no reino do norte. O bispo Josué já tem explicado bastante nesses últimos dias das mensagens dele, mas para você se situar, esse reino do norte se separou de Judá e por uma questão de não perder nenhuma das tribos, falou assim, olha, vocês vão adorar aqui em Samaria, nós vamos levantar um monte aqui, que não era o lugar santo, e eles começaram, se miscigenaram, eles começaram a adorar Baals e tantas outras coisas, e não eram adoradores do Deus verdadeiro. E, mesmo quem fosse, os judeus tinham grande reserva, grande inimizade, grande segregação com os samaritanos. Porque lá em Samaria também tinha profeta de Deus, tinha homens de Deus, mas os judeus os enxergavam com outros olhos. E Jesus coloca, então, esses personagens na história. Para que aquele judeu, e nós hoje, como o texto é atemporal, entendêssemos quem é o nosso próximo e quem nós devemos amar. E nunca, nesse tempo atual, nunca se acentuou tanto a segregação entre indivíduos, entre classes, como nesses últimos anos.
Algumas situações já existiam e apenas afloraram, é verdade, eu não quero tirar essa realidade. Mas é fato que essa segregação foi semeada nesses últimos anos e com o ensino de ideologias, o movimento feminista que cada vez ganha mais força, ou seja, mulher contra homem, ideologia de gênero provocando sentimentos de repulsa e ódio entre homossexuais e heterossexuais, famílias versus outra coisa que eu não quero nem falar, sem terra contra fazendeiros, pobres contra ricos, empregados contra patrões, guerra entre vermelhos e verde-amarelos. Essas segregações, elas nasceram, algumas nasceram por esse tempo. E eu tenho esse firme pensamento de que nunca se pregou tanto a segregação como de algum tempo para cá. Então, vamos imaginar, eu quero pedir a sua colaboração para você imaginar comigo essa história com alguns personagens atuais. E eu quero começar comigo. Não podia me deixar de fora, né? Depois eu uso vocês, mas tudo bem. Isso aí. Então, imagine, eu estou passando ali por aquele caminho e encontro deitado o Paulinho. O Paulinho está lá deitado. Não vibra ainda não. Então, você não sabe se eu sou o sacerdote, o levita. Estou eu descendo esse caminho, encontro o Paulinho lá deitado, quase morrendo. Que papel eu vou desempenhar? Do sacerdote? Do levita? Ambos conhecendo a Bíblia, conhecedores da Bíblia, assim como o intérprete da lei, conhecedor de toda a lei, passaram de largo. Deixaram, eu agora, né? Eu não falei quem que eu sou. Eu vou te poupar, Paulinho. Tinha que ser outro, mas está bom. Então, o Paulinho está lá deitado. Quem é que eu vou ser? O papel do samaritano? Talvez tenha feito tanta coisa ruim comigo, talvez tenha me causado algum mal, talvez eu esteja de mal com ele, talvez eu aproveite aquele momento e falei, agora eu vou me cobrar. Deixa ele lá. E aí eu faço o papel do sacerdote e do levita. Agora, imagina você, Paulinho, você passando e eu deitado lá. Estou te ajudando, hein? Eu sei, está vendo? Talvez eu faria o papel de levita, mas ele já falou que faria o papel de bom samaritano. Obrigado, Paulinho. Pô, eu sempre sabia que podia contar contigo. Então, é necessário que a gente se inclua também como personagem dessa história, para nós entendermos o que papel a gente desempenharia. Eu usar o Paulinho de novo. Paulinho, você está passando lá, agora não sou eu, é um flamenguista deitado lá. A gente não sabe que papel vai desempenhar. Mas podem ser outros personagens, né? Eu fiquei imaginando várias coisas. Vamos pensar comigo aqui. É a vez do presidente Bolsonaro deitado lá. Aí vai passando, um camarada passa lá, vamos supor aqui o Adélio não, que ele não pode, que ele não está podendo sair. Mas, de repente, o Lula, na véspera das eleições, das próximas eleições, ele passa lá, eu não vou dizer porque eu não sei o que ele faria. Mas é para a gente entender, na atualidade, quem seriam os personagens que Jesus usaria aqui, para que nós amássemos aquele próximo que estaria passando lá. Então, nesse exemplo meu, eu quero apertar um pouquinho mais. Agora é você que está passando. E lá deitado, está a carniça daquele cara, daquela pessoa, daquele inimigo, daquele que você não quer nem cruzar no caminho. E ainda bem que você não tem ninguém desse, tá? Mas faz de conta, então. E está lá deitado. Eu não consigo olhar, não consigo ver aquela pessoa, está lá. Está deitado. Que papel você vai desempenhar? Qual é o papel de sacerdote? De levita?
ou independente de todo o mal que aquela pessoa lhe fez, você reconheceu aquela pessoa, você vai fazer o papel de bom samaritano? Tanto que ele já te prejudicou. Quem sabe é teu vizinho, e está lá perturbando, invadiu um pedaço do seu terreno, e já está na justiça, 10 anos rolando essa briga, e ele não cede, e o juiz já tem lá a medida do agrimensor, mas ele não desocupa, você não consegue a força policial, e aquele cara está te perturbando. E você passa. E o que você faria? Mas tem mais. A história alcança mais do que isso. Agora é você que está lá deitado. Agora é você que está semi-morto, carecedor, precisando de ajuda. E nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos. Entre comigo nessa história. Feche os seus olhos. Se imagine lá deitado, precisando de ajuda. Não pode nem mexer os olhos, sequer abrir os olhos. Que dirá levantar a mão, ou murmurar, ou falar alguma coisa. Nada, você não consegue fazer nada, porque você está praticamente ali desmaiado, está semi-morto. Aí, de repente, você percebe passos se aproximando. Você quer gritar, mas não pode. Você quer falar e não consegue. Você quer levantar a mão, mas está impossibilitado. E você gera uma expectativa de que aquela pessoa que está passando vai ser misericordiosa, vai exercer compaixão, e vai ser o seu próximo que vai te salvar, e de repente você ouve esses passos se distanciando. Que frustração. Você continua ali, de olhos fechados, caído, semi-morto. Passa um tempo, e de repente mais passos vêm se aproximando. Opa, pode ser que seja agora. Quem sabe esse vai ser o meu próximo. Esse talvez vai ser o que vai me ajudar. E você gera aquela expectativa, e você fica animado. Eu acho que agora eu vou ser salvo. E você até lembra daquela passagem bíblica que diz que aquilo que quereis que vos façam, faça você primeiro ao outro, só que você não lembrou disso quando você estava em pé, passando, e um outro estava precisando em alguma circunstância da vida, mas agora você está precisando, mas esse também vai embora. E você percebe que é o fim. Você não consegue salvar a si mesmo com as suas próprias forças, e está completamente abandonado. A dura realidade que você está impotente, carecedor de uma mão salvadora. Mas naquele momento você perde as esperanças. Mas espere, mesmo com os olhos fechados, alguém se aproxima novamente. Esse alguém talvez pense diferente, esse alguém de fato pensa diferente, ele não mediu esforços para estender a mão e socorrer, percorrer uma via dolorosa e pagou o preço para te salvar. Sim, esse alguém é o bom samaritano da sua vida, é Jesus. Ele estende a mão e levanta você, te resgata do mau caminho e cuida das suas feridas. E mesmo tendo que ir embora, deixou o Espírito Santo para cuidar de você, para cuidar de mim. Você está salvo, você está liberto, você é nova criatura, porque Jesus não te deixou lá jogado, perdido, morto nos pecados. Aleluia! Você pode abrir os olhos, porque esse é o sentido daquilo que nós temos que entender como o Evangelho do Senhor, nessa passagem, do amor que Deus quer que nós amemos, o amor que Deus quer que a gente pratique. Esse amor Deus praticou primeiro, Jesus praticou primeiro com você. Vamos ficar em pé.
O Senhor deu o exemplo, o Senhor ensinou, mas Ele fez primeiro, nos amando, pagando esse preço. Agora nós estamos bem. Graças a Deus, nós estamos aqui salvos, já passamos por esse processo, as feridas foram curadas, muitas outras continuam sendo tratadas, porque o Espírito Santo está aqui na igreja para tratar isso, mas agora nós estamos bem, alcançados por quê? Pela graça de Deus, jogados ali, nem merecíamos nada, mas mesmo assim a graça de Deus me alcançou e te alcançou. E não estamos mais na beira do caminho, não estamos mais jogados no lamaçal de pecados. Hoje nós estamos em pé por essa graça maravilhosa da obra de Jesus Cristo, sendo o bom samaritano que salvou a nossa vida, que nos salvou, que nos resgatou, que pagou o preço para que eu e você tivéssemos vida e tivéssemos vida eterna. E agora, por gratidão, agora que estamos aqui, limpos, salvos, libertos, por gratidão, nós vamos agir com amor ao nosso próximo, independente de quem forem os personagens que estiverem ali na beira do caminho, seja aquela pessoa que nos fez mal. Lembra quando Jesus falou que nós devemos pagar o mal com o bem? Então, isso se completa aqui. E não vamos olhar para aquilo que aquela pessoa merece ou não merece, porque nem eu e nem você, não foi assim que Jesus olhou. Esse merece, esse aqui não merece não, esse aqui merece. Não foi assim que Jesus fez. Jesus morreu por mim, por você e por todos aqueles que estão lá fora ainda, esperando o nosso agir, esperando que nós demos o testemunho daquilo que Deus fez, daquilo que Jesus fez na nossa vida, nos resgatando naquele caminho que estávamos, caminho de perdição, caminho de pecado, caminho mau, caminho que daria para o inferno, mas o nosso caminho hoje é para os céus. O nosso nome, o meu e o teu nome estão escritos no livro da vida, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ali Ele não permaneceu, Ele ressuscitou e preparou lugar para mim e para você, para que nós estivéssemos lá. Por isso, por gratidão, nós vamos continuar espalhando esse evangelho que nos alcançou, que é o evangelho do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Que a minha e a sua vida, quando nos defrontarmos com situações de segregação ou de inimizade, ou seja qual for a pessoa, mesmo que seja um inimigo, que estender a mão, não deixe de dar o pão, não deixe de estender a sua mão, não deixe de praticar o mandamento do Senhor Jesus, para amar o nosso próximo. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor nos ajude a mim também, eu preciso, para que a gente exerça essa graça, em nome de Jesus, vamos cantar um hino. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa, Senhor, pela tua misericórdia, compaixão e graça. Usa-nos, Senhor, para semear o Evangelho do Senhor Jesus que nos alcançou. Que assim também como fomos amados, primeiramente por Ti, por aqueles que Tu usaste como servos Teus para pregar o Evangelho para nós, e hoje estamos aqui salvos, também nós, Senhor, possamos olhar por Tua graça e, capacitados por Ti, olhar para o nosso próximo e em Ti suprir, Senhor, ser instrumento para suprir a necessidade deles, Senhor. Pai, esse amor, ele possa permear os nossos corações, a nossa vida, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso ser, aonde nós vivemos, aonde nós estamos, aonde Tu nos mandares, Senhor, aonde Tu nos plantaste, Senhor, que a gente seja um luzeiro, que a gente reflita a Tua luz, Senhor, que a gente seja o sal que de fato vai salgar a terra, que a gente possa ser instrumento nas Tuas mãos, como um samaritano que estendeu a mão, que nós também possamos estender a mão para o nosso próximo, Senhor. Possamos ser o próximo daquele que necessita. Assim, Senhor, nos guarda e nos enche dessa graça maravilhosa, dessa capacitação, Senhor, porque nós carecemos de Ti, Senhor, de nós mesmos, Senhor. Certamente nós pensaríamos como naquele tempo o judeu pensava do samaritano, mas o que Tu nos ensina, Senhor, é que não devemos olhar as diferenças, e sim, Senhor, olhar para o Teu amor por nós, para que nós também possamos amar ao nosso próximo. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fez o papel de bom samaritano para nos resgatar, e hoje estamos salvos, e a bendita consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém, amém. Vai na paz.